Fala galera, tudo certo? Aqui é o Dimitri. Provavelmente você não me conhece, mas eu estive presente aqui no YouTube há alguns anos. Fiz gameplays, tutoriais e agora eu quero estar dando continuidade nesse sonho. Não tem um, não tem dois, não tem 3 anos que já passou, né? A gente vai estar falando sobre o poder do agora, mas eu vou estar falando um pouco sobre o passado. Mas assim, já tem, 3, 4 anos que eu venho pensando muito sério em estar criando de novo um canal, dando continuidade nesse canal aqui, trazendo novos conteúdos, novos ares, fazer o que eu gosto de fazer, sabe? Que é trocar uma ideia, estudar, adquirir conhecimento, criar conexões, ouvir conselhos, dar conselhos. E eu acredito que o YouTube é um espaço perfeito para a gente estar realizando isso. Eu vim maturando, né, principalmente no último ano, essa questão do canal e como que eu começaria, como que eu falaria o primeiro conteúdo, como que eu postaria, qual que seria o primeiro conteúdo. E eu tô um pouquinho enferrujado, eu vou estar pegando aí a manha de novo, de estar, né, comunicando com vocês, conversando com vocês, a melhor forma da gente estar montando algumas gírias aí, né, só para quem for do canal tá conhecendo, né, que eu acho isso muito legal, sabe, essa conexão, assim, essa intimidade, porque as pessoas, elas estão assistindo os vídeos, né, eu assisto vídeo, você assiste vídeo, só que às vezes quem tá criando conteúdo se acha às vezes um pouco superior, mas eu não acho isso, entendeu? Se não existissem os espectadores, se não existisse a comunidade, se não existissem as pessoas que trazem ideias de vídeos, entendeu? As pessoas que recebem o conteúdo e colocam em prática na sua vida, o criador de conteúdo não seria nada, entendeu? Então eu valorizo muito isso. E desde quando eu sempre tive meus vídeos, postava os meus vídeos, eu gostava de responder as pessoas, gostava de trocar ideia, sabe? E eu acho que ainda mais agora nas épocas, né, que a gente vai estar passando aí, já prevendo o futuro aí, a gente vai estar precisando de criar uma conexão, né? De certa forma, uma família. Então, se eu tiver aí um pouco enferrujado, me desculpem, mas o vídeo, o título, né? E o conteúdo que eu queria estar trazendo aqui hoje é nada mais, nada menos do que o poder do agora. Em 2011 eu criei meu canal, em 2016 eu dei continuidade ao meu canal, comecei a acreditar um pouco mais nesse sonho, em criar conteúdo, só que aí a vida vai te trazendo, né, empecilhos, vai te trazendo outras coisas e talvez você fica, né, quando você tá muito novo, você fica, nossa, o que que eu vou fazer? O que que vale a pena eu depositar minha energia? E eu desde criança fui uma pessoa que eu nunca me senti parte desse mundo. Quando eu tinha 6 anos, na escola, a professora pediu pra gente estar desenhando o que que a gente queria ser quando crescer. E eu, né, Demetrios, a gente... Eu falo a gente, mas... Porque somos múltiplas personalidades, né? No decorrer aí do canal a gente vai estar entendendo mais sobre isso. Mas basicamente eu não sou uma pessoa de apenas uma personalidade, entendeu? De apenas uma profissão. E quando eu digo eu, quero dizer você. O sistema impôs essa ideia de que você nasceu para ser apenas alguma coisa, para ser uma profissão, para se dedicar a apenas uma área. Ele fez isso para principalmente você ficar escravo e refém dessa própria profissão que talvez nem é o sonho que você tinha, nem é o sonho mais íntimo, nem é o que te dá a motivação diária de acordar, entendeu? Como algo único a se apegar, mas na verdade não é isso. A vida é muito ampla, a vida a gente nunca nasceu para ser apenas uma coisa. A gente nasceu para voar. E diante disso eu entrei em vários conflitos. Eu entrava muito no campo das ideias, eu era uma pessoa que eu pensava muito, que eu deixava muito a minha mente trabalhar, e aí de certa forma eu tinha um pouco de satisfação, né, por conta que eu conseguia pensar muita coisa, muitas ideias e tudo mais, eu sempre via um futuro disso acontecendo, mas sempre me faltava um pouco do que a gente vai estar falando hoje, que é a ação, né? A ação que move, é a ação que faz as coisas acontecer. E eu sinto que por muitos anos da minha vida eu deixei a ação um pouco de lado, entendeu? E eu acho que nada mais justo do que a gente tá falando sobre isso, que é o poder do agora. Não existe o momento certo. Eu sempre fiquei esperando o momento certo pra eu postar tal vídeo, o momento certo pra entrar em tal faculdade, o momento certo pra tá fazendo, sei lá, o lanche do dia, entendeu? E isso, de certa forma, tá errado. Isso de certa forma não está certo. São crenças limitantes que vêm de acordo com traumas, né? Falta de acreditar em você mesmo, achar que o trajeto vai ser demorado ou que lá na frente não vai dar certo,
entendeu? Isso são tudo crenças que o próprio sistema, a própria realidade, as próprias pessoas que estão ao seu redor vão implantando em você. E as pessoas que estão ao redor, elas vão só proliferando o que de certa forma elas sofreram, entendeu? Seu pai e sua mãe, eles também sofreram com isso. E de certa forma, quando a minha mãe ou algum familiar para mim falava que tal coisa talvez não me daria futuro, não é de certa forma que ele não necessariamente não acreditava em mim, entende? Mas é o que a realidade dele, é o que a vida mostrou para ele. E eu tô aqui tentando trazer essa ideia para vocês de desconstruir essa questão de depois, a questão do futuro. Não existe o futuro, o que existe é o agora, a vida é um eterno presente, entendeu? O passado é importante para a gente estar evoluindo, o futuro é muito importante para ter esperança, né? Porque vamos supor que você tem 20 anos agora e você não tem esperança, não tem perspectiva que você vai chegar aos 40. Tá tudo bem também, cada um tem seus sentimentos, cada um pensa da forma que for. Mas imagina só se você chegar aos 40. O que você vai ter construído até lá se você não pensou no futuro, certo? Então construir o futuro, construir uma base que a gente consiga fortificar ao longo dos dias, assim como o próprio desenvolvimento pessoal, que é o que eu quero trazer aqui no canal também, espiritualidade, a evolução da espiritualidade, tudo isso é um conjunto de ações que vão te trazer um futuro diferente do que você imaginava, entendeu? Então o futuro ele também é importante, só que o presente ele é uma dádiva, ele é tudo que a gente tem, e é por isso que ele chama presente, porque é um eterno presente. Se você tá vendo esse vídeo, se você consegue olhar para o lado, respirar, acordar, contemplar, ver a natureza, ver a pessoa que você ama do seu lado, ver os seus familiares, entendeu? Se você consegue ver a luz do sol no momento presente ali, cara, você já tem tudo, entendeu? Porque quando a sua consciência desacoplar desse corpo, seu espírito desacoplar desse corpo, vai ser uma experiência completamente diferente. Só que você vai sentir muita falta de estar experienciando e manifestando através de um veículo de terceira dimensão. Então, o presente é o que importa. O presente é o que importa. Eu, por muito tempo também, tentei ser jogador profissional de CS. Cheguei a jogar Série B. Cheguei a disputar campeonatos. Mas justo quando eu estava recebendo a ajuda de custo de um time, estava jogando em um time semi-profissional, por pressões da própria família e pressões de mim mesmo, né? Quando é que você vai fazer dinheiro? Quando é que você vai mudar de vida e tudo mais? Eu acabei desistindo desse sonho, desistindo de tudo isso, para estar fazendo uma faculdade que, na verdade, ela não me trouxe frutos. Ela me trouxe aprendizado, mas ela também me trouxe espinhos, entende? Então, eu comecei a fazer psicologia através do FIES, meio que empurrado. E aí cheguei lá, é uma área bacana, psicologia é uma área que você tem que ser estudada. Mas assim, para um moleque que tava com seus 20 anos, trocando muito tiro e querendo jogar campeonatos e vendo as pessoas que ele jogava campeonatos, entrando em times, viajando para outros países, entende? Isso tudo mexe com a mente do ser humano. E aí eu entrei mais uma vez em estado de desânimo, né? Que foi o mesmo estado de desânimo que me fez parar com o canal, que me fez acreditar que eu não ia chegar longe, né? Efeitos de comparação também. Na época, por exemplo, tinha amigos também, na época do YouTube, né? Tinha amigos que tinham um canal menor que o meu, e aí alavancou. E aí eu ficava pensando, nossa, o conteúdo que eu tenho não vai alavancar, cara. Mas isso é tudo falta de acreditar em você mesmo, de ter resiliência, entendeu? E a gente tem que reivindicar esse poder, e é principalmente o poder do agora. Não é você deixar para amanhã o que pode ser feito hoje, entendeu? Se você tem que fazer o que for, cara, amanhã. Começa a pensar nele hoje, começa já a se imaginar fazendo. Se você consegue praticar e realizar isso hoje, tenta fazer isso hoje. Não deixa para amanhã. Eu venho pensando muito em criar esse canal e só agora dia 4 de janeiro que eu tô postando esse vídeo. Na verdade, esse vídeo nem vai sair dia 4 de janeiro, né? Provavelmente vai sair amanhã, dia 5. Então, é um vídeo que eu falei que eu ia fazer no ano novo. Já passou 1, 2, 3, 4 dias e o campo das ideias aqui martelando. Então, a gente tem que estar conectado consigo mesmo. Principalmente em momentos que exigem ação.
Então, assim, não são coisas que acontecem só com os outros. E eu que tô falando aqui, eu consegui lidar com isso. Isso vai acontecer todos os dias. Você vai passar por essas situações todos os dias. Mas o que importa é chegar o momento de fazer. Chegar o momento que você fala do campo das ideias, que vai colocar em prática. Entendeu? Então é justamente por isso que eu tô começando esse vídeo. Eu acredito que eu vou estar fazendo um remake, né, um rebranding desse vídeo, falando melhor sobre o poder do agora, dizendo melhor sobre o que fazer. Mas eu acho que é bom deixar esse também de forma natural, para estar mostrando também para mim mesmo que eu tenho essa capacidade, sabe, de estar fazendo o agora acontecer. E não só ficar pensando no canal que eu poderia ter tido, ou no canal que eu ainda vou ter, sendo que hoje eu não estou movimentando. O hoje eu não estou botando em prática. Então, eu senti que eu tenho que falar isso. Eu senti que eu tinha que estar falando sobre essas coisas. Eu não sei para quem que eu vou atingir, para que faixa etária eu vou atingir. Só que eu sei que se tiver 15 ou 20 visualizações nesse primeiro vídeo, eu tenho certeza que as 15 pessoas que assistiram tiveram motivo de estar aqui. Então, eu vou estar continuando postando meu conteúdo sem pressa de crescer, sem pressa de estourar, mas movimentando, entende? É a movimentação que traz os resultados. A gente está aqui num experimento de terceira dimensão, que é muito denso, é material, não tem como falar que não é material. Então as coisas elas demoram mais a acontecer. Não é igual o campo espiritual ou outras dimensões mais acima que você consegue manifestar imediatamente, né? Que você consegue transitar de planos e lugares imediatamente. Para nós aqui, experienciando esses corpos físicos, esses veículos, né, que a gente chama de corpo humano, a gente tem a percepção muito diferente no quesito tempo. O tempo ele não existe, mas para nós que estamos experienciando esses corpos aqui, que a gente pode dizer que dura, sei lá, 70, 100 anos assim na média, né, no máximo assim, mas muita gente tá morrendo antes também. Isso é uma coisa que eu vou deixar até para outro vídeo também tá falando. É muito difícil entender que o tempo, ele não existe, sabe? Porque você pensa, às vezes você tá vendo esse vídeo com 50 anos, com 60, e falando assim, nossa, perdi a vida toda sem fazer o que eu realmente queria. Esse moleque aí tá falando que ele tá em busca de botar em prática os sonhos dele, os sonhos mais íntimos dele. Só que eu tô aqui, tô com 50 anos, o que eu ainda posso fazer? Cara, o tempo não existe. Entendeu? Se você tá vendo esse vídeo, se você ainda tem sonhos que ainda você não colocou em prática, seja postar um vídeo, seja criar um site, seja criar um Instagram para vender os seus desenhos, as suas artes, seja o que for, irmão. Seja o que for, minha irmã. Você tem que acreditar. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. Entendeu? Sua mãe, ela pode te amar. Seu pai, ele te ama muito. Se você tiver também, né? Um dos dois ou os dois. Graças a Deus se tiver os dois também. Mas a gente ter grato às pessoas que tem ao nosso redor. A sua avó, ela vai te amar. A sua namorada, ela vai te amar. Mas ninguém vai fazer por você. Entendeu? Ninguém vai fazer por você. Então talvez você tenha realmente esse projeto, essa ideia dentro da sua gaveta. E você ainda não colocou em prática por falta de acreditar em si mesmo, cara. Mas o seu espírito, ele não tem idade. Lembra que o tempo não existe? A gente está experienciando o corpo. O seu corpo físico, ele demora a entender. Mas o seu corpo sutil não. Então, basicamente, o seu corpo físico, ele tem data. Mas os corpos sutis, o seu espírito, ele não tem idade, irmão. Então, a sua idade pode ser de 100 anos. Se você não deixar o seu ego consumir, se você não se identificar com as várias personalidades que tem dentro de você, se você não se identificar com tudo de ruim que foi projetado para cima de você, você vai entender que o seu espírito ele não tem idade, ele é uma eterna criança. E diante disso você pode fazer muita coisa, você pode mover muitos mundos, entendeu? A fé move montanhas. A fé é nada mais, nada menos do que a própria física quântica, a transmutação do ser. A gente vai estar entrando nesse detalhe também. Mas é isso, eu tô com 24 anos. Falei um pouco sobre a minha trajetória jogando também, que eu acreditei que já estava velho para continuar jogando, né? Isso tem pouco tempo, tem 1, 2 anos. Eu pensei assim, nossa, já tô com 22. Na hora que eu tava com 20, desanimei. Não vou continuar.
É a pior coisa que você possa fazer, é desacreditar de si mesmo, cara. Não desacredite de você. Você é capaz. O tempo não existe. O seu espírito não tem idade. Você não é a sua mente. E se tem mais alguma coisa que eu possa dizer nesse vídeo aqui ainda, é pra não ter pressa, cara. Também a pressa, ela impede de você realizar muita coisa. Eu tive muita pressa na minha vida, só que ao mesmo tempo eu não sabia pelo que lutar, o que eu queria ter. Isso de certa forma é bacana, mas eu nunca senti de certa forma a vontade, a ânsia de ter um carro. Então, quando eu tive 18, 19, 20 anos, não era o meu objetivo. Meu objetivo era outras coisas. E vendo hoje em dia, o meu objetivo daquela época foi atingido. Só que faltou a ação nos meus sonhos. Mas os seus objetivos e os seus desejos não são os seus sonhos mais íntimos. Entende o que eu quero dizer? Tem uma música do Haikais que me pega muito. Eu, inclusive, devo até relembrar dessa frase mais vezes aqui durante os vídeos do canal, que é: cuidado com o que você deseja, a vida acontece rápido demais. Daquilo que não puderam me dar, eu já nem sei se eu quero provar. E na vida é assim, entendeu? Você nem sabe o que você queria ontem. Quem dirá o que você vai querer amanhã, entendeu? A gente tá aqui num experimento material. Quanto menos matéria e mais aprendizado, mais amor, mais entendimento, mais gratidão, mais experiência e mais vida a gente buscar, menos a gente vai se afundar na própria mente, entende? No próprio ego. Aqui a bateria tá acabando, não sei se eu consigo prolongar muita coisa, mas a ideia é muito boa. Eu sempre fui muito do cara das ideias, só que às vezes o cara que de certa forma é mais burro ou mais ignorante do que eu, atingiu o que eu queria atingir, conseguiu chegar no objetivo que eu queria chegar, só que ele conseguiu porque ele não via a falha. Ele, de certa forma, às vezes não tinha um medo de errar. Ele só tentava porque era o que ele tinha. Então, você que é mais pensativo, você que fica mais dentro da sua própria cabeça, é isso que tá te faltando, irmão, ação. É isso que te diferencia da pessoa que ganha milhões no âmbito que você quer, entendeu? Até porque o dinheiro, ele não existe, ele é só números numa tela. A gente não tá aqui para construir riquezas e nem acumular. A gente tá aqui para outros fins. Entende? Então, não tenha pressa, não se compare, mas também não deixe para ontem ou para daqui 10 anos, no meu caso, para fazer o que você pode fazer hoje. E eu acho que é isso. Eu acho que a ideia foi passada. Eu espero estar aí nos próximos vídeos trazendo uma comunicação melhor, trazendo uma objetividade melhor. Eu vou estar trazendo os pontos certinhos sobre o que eu vou estar falando enumerado para eu não perder, né? Às vezes eu coloco até um quadro, mas eu acho que a gente tem que gravar como a gente consegue, né? Da forma que a gente consegue, para poder estar fazendo acontecer, né? Porque se o poder do agora é o poder do agora, e agora ainda falta algumas coisas para eu gravar perfeitamente, como por exemplo, eu tô gravando no meu telefone, usando o telefone da minha namorada como microfone e um Nintendo Wii como suporte através aqui da janela do meu escritório. Então a gente consegue fazer tudo reinventando, sabe, cara? Sempre foi assim, né, na criatividade, desde o início da humanidade. Então, que fique aí, né, de dica pra vocês, de ensinamento, que é o que eu vou estar colocando em prática agora na minha vida, que é agir, entendeu? Se não tiver visualizações nesse vídeo, tudo bem, o próximo vai ter 1, 2, 3, uma hora vai chegar nas pessoas que tem que chegar, e uma hora também a gente vai estar refazendo esse vídeo com muito mais gratidão, muito mais entendimento do que eu mesmo tô querendo construir e do que eu mesmo estou construindo. Eu tenho certeza, entendeu? Do que eu tô construindo, do que a gente tá construindo. E lá na frente isso vai ser reconhecido, entendeu? Igual todos os outros canais que eu vejo aí também com desenvolvimento pessoal, através de espiritualidade, de expansão de consciência, trazendo tudo que tem de bom, que por muito tempo foi oculto da gente. Eu tive meu despertar espiritual em setembro, agosto de 2024. Ou seja, eu passei 23
3 anos da minha vida dormindo, sem reivindicar o meu poder, sem entender o que eu posso fazer aqui nesse mundo, nessa realidade, e reivindicar o meu poder. Vós sois deuses, já disse Jesus. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Espero que tenha passado a mensagem aí. E vamos conversando nos comentários aí. Se alguém tiver alguma ideia de vídeo, só mandar. E é isso.